Oi, pessoal. Eu estava aqui no meu momento meditativo e refletindo sobre aqueles dias em que às vezes dá tudo meio errado, né? Ou então naqueles dias que de repente tudo dá certo. E me veio a vontade de escrever e perguntar para os guias sobre isso, né? O que acontece que às vezes parece que a gente sai do ritmo e tudo se desarmoniza, né? E aí veio esse texto que eu vou ler, né? Porque eu não vou decorar isso tudo. E eu escrevi, então eu vou ler, né? E ele começa assim: existe um coeficiente de energia em tudo que há. E existe um fluxo energético na Terra. Ou seja, existe um coeficiente interno de energia e existe o fluxo da mesma energia fora do corpo. Vamos chamar corpo de ser, porque o corpo dá uma impressão limitada. O ser é um corpo de luz, um corpo energético. Embora haja uma configuração física, material, ela é apenas o resultado ou o reflexo da vibração energética do corpo de luz. Portanto, o que há fora, há dentro. Então, o corpo físico reflete o que há no corpo energético. E é claro, vocês já sabem que tudo é uma coisa só. Mas para fins didáticos, assim explicamos. Voltando à questão, o que há dentro, há fora. Portanto, o corpo de luz reflete o corpo físico. E o corpo como um todo, a consciência, o ser, são o dentro. E o fluxo energético da Terra é o fora. Portanto, compreendam o que há dentro, há fora. Ou seja, a vibração do ser cria o campo em sua volta. Logo, sua pergunta foi: como se harmonizar com o fluxo? Então dizemos, a questão não é se harmonizar com o fluxo externo. A questão é se harmonizar. O ser, o corpo de luz, a consciência, tem a habilidade e a condição de se harmonizar. E essa harmonia do ser como um todo é o que vai criar o campo harmonizado em sua volta. Isso é libertador. Ou, para os que não compreendem muito bem, pode ser angustiante. Mas não deveria ser. Porque o fato é, todo o potencial para a harmonia está dentro do corpo de luz. Ou melhor, está no corpo de luz. Porque não há o dentro, há o ser e a vibração. Sendo assim, a liberdade de harmonizar-se está no ser. O resto apenas responderá a isso. Então você perguntaria, certo? E se eu quebrei um objeto sem querer, ou uma poça de água me atingiu, sou eu que estou em desarmonia? E nós dizemos, sim. Simplesmente sim. Porque o que há dentro há fora. Porque a vibração que o ser carrega cria o campo em sua volta. Portanto, isso é mágico. Se quer saber como está a sua vibração, olhe em volta. Veja como está seu dia. Tudo é um reflexo do que está em sua vibração. Isso, além de libertador, gera um senso de autocuidado constante. Cada vez que a vibração muda, a frequência cai. É preciso parar e observar, antes que o caos se instale ao seu redor. E isso é realmente constante. Lembrem, corpos de luz vibram, e vibração é um movimento sutil de partículas. Assim sendo, é mutável, constantemente pode oscilar, e a habilidade de manter essa vibração na frequência desejada é do corpo de luz.
é da consciência. Mas veja, não é porque isso é uma atividade de observação constante que precisa ser uma atividade chata ou cansativa. Observar não é para ser desgastante, e sim meditativo. Calmo, nada de tensão. Observar é relaxar e não vigiar, como um soldado de plantão. Portanto, observar e não vigiar. Vejam o peso das palavras. Observar é como o voo da borboleta. Vigiar é como o soldado de plantão. Não estamos falando de perigo, estamos falando da vibração das partículas. Lembre o voo da borboleta e não o soldado de plantão. O voo da borboleta é como uma dança, suave e delicada. Esse é o ato de observar a vibração, sua própria vibração, corpo de luz. O soldado de plantão só deve estar ali se há um perigo iminente. As oscilações de frequência não são perigos eminentes. São para serem observadas, tal qual o voo da borboleta. Respire. Sinta o corpo de luz vibrar. Perceba a consciência se expandir em cada respiração. Tudo é uma coisa só. A mente, o cérebro, a respiração, os pulmões, o dentro, o fora, a vibração, a consciência, as árvores, as nuvens, os pássaros. Só respire e observe. Você relembra os movimentos do Tai Chi Chuan. Relaxamento e movimento. Nada de tensão. A tensão que começa a se formar vai sendo dissolvida pelo movimento seguinte que relaxa aquela tensão e assim por diante. Constância, movimento, relaxamento, observação. Repita. Constância, movimento, relaxamento, observação. Respira. Constância, movimento, relaxamento, observação. Respira. Observa o voo da borboleta. Esse é o exercício. Harmonizar a frequência e vibração é o observar. É o voo da borboleta constante e sem tensão, porque assim é o corpo de luz em sua essência. Por isso vibrem, se observem, respirem, sejam luz. Isso é harmonizar-se. Agora exercitem a todo instante. Lembrem do voo das borboletas. Fim da transmissão.